Conosco, Fabiano, mandando boa noite, Renato. Ah, tá, ela quis dizer, estamos ligadinhos. Ela mandou, estamos ligadinhos. Ah, legal, Lucilene, brigadão. Beijaço pra você. E também o César mandando boa noite, doutor Clóvis. Boa noite, César. O César sempre ligadíssimo aqui também conosco e com os nossos colaboradores. Também a Sandra Zézia mandando boa noite, Renato. Aí um beijaço pra Sandra Zézia também, todos os dias conosco. E a Vivi falando, claro que é o teu programa, que, Vivi, brigadão, e eu vi lá suas velas ontem na mesa da Ana Maria Braga. Para quem não sabe, a Vivi faz um trabalho maravilhoso de escultura em velas. Olha só que coisa maravilhosa. E ela, inclusive, quando você vê vela em programa de televisão e na mesa, ela faz, por exemplo, ela faz imagens religiosas, imagens das mais aí artísticas e tal. Quando você vê vela em programa de televisão, como é o caso da Ana Maria Braga e tal, é a vela da Vivi, porque é ela que, inclusive, que comercializa, que produz esse material para os principais programas de televisão, inclusive para o Roberto Carlos, hein? Roberto Carlos pediu uma vela para ela, viu, Fabiano? Da Nossa Senhora. E porque ele é inclusive, religioso, né? Muito católico e tal, pediu a imagem da Nossa Senhora justamente para Vivi, que está nos acompanhando neste momento aqui no Radar Paulista. E já esteve aqui conosco também e tal. Obrigadão pela audiência, Vivi. São 6h11 em São Paulo e o Eliseu dizendo, obrigado, meu irmão. É isso aí, Eliseu, parabéns, comemora bastante, que você merece, você, sua família, seu filho. Eu vi hoje seu filho colocando uma mensagem belíssima nesse dia especial aí do seu aniversário. Merece, grande amigo, pessoa da mais alta competência, do mais alto gabarito, não só profissional, mas também pessoal, uma pessoa realmente especial. E o jornal dele é o Jornal SP Repórter, né, do Eliseu. Inclusive está aqui o site, ele mandou o site aqui pra gente, ó, jornalspreporter.com.br. Você também acompanha as últimas notícias, não só dessa região que eu falei, mas também do Brasil. Ele é um jornalista antenadíssimo e está sempre com as últimas notícias dos mais variados assuntos. 6h12. E também o Marcos Eduardo aqui com a gente, viu, Fabiano? Forte abraço. Mandando aqui também um forte abraço. Viu, Marco? Obrigado e mandando boa noite. Forte abraço para você, ouvinte e toda a equipe Radar Paulista. Vai, Santos! Mas não vai muito, viu? Porque domingo do domingo, né? Não, sábado, se eu não me engano, é sábado, né? Santos e São Paulo. Então, pisa no freio aí, viu, Santos? Porque, né, a gente vai com calma. 6h12 em São Paulo. E a Vivi também mandando aqui um coraçãozinho. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Vamos que vamos atualizar as informações. Estamos aqui, doutor Clóvis, hoje também comentando os assuntos. Casos de feminicídio aumentam 44% no primeiro semestre deste ano em São Paulo. A maioria dos casos, 73%, ocorreu dentro de casa. 60 casos de 82 foram dessa maneira. A média de idade de todas as vítimas mortas é de 36 anos. Os casos foram ampliados em 44% no primeiro semestre deste ano, aqui no estado de São Paulo, se comparados ao mesmo período do ano anterior. Esses dados foram obtidos a partir de um levantamento feito pelo portal G1 e pelo canal Globo News. Nos primeiros 6 meses deste ano, 82 mulheres foram vítimas de feminicídio. Em 2018, foram 57 casos. Nesta quarta-feira, a Lei Maria da Penha, que criminalizou a violência contra a mulher, completa 13 anos. E esse programa hoje do Radar Paulista é justamente, vamos dizer, uma homenagem às mulheres, antes de mais nada, mas é também um programa que se coloca ao lado da justiça na questão do feminicídio. E por isso nós estamos aqui também com o Dr. Clóvis, com o Wander Simões, trazendo a opinião deles nesse aspecto, Dr. Clóvis, o feminicídio que tem crescido abruptamente no país e, em especial, no caso dessa matéria, no estado de São Paulo. Esse é um dos crimes mais covardes de que se tem notícia.
Não se mata uma pessoa, principalmente a sua companheira, aquela que cuida das suas coisas, cuida da sua vida, cuida dos seus filhos, a dona, a rainha do lar, a mãe, aquela que dá a vida. Então, o homem covarde é o homem que bate a mulher, é o homem que mata a mulher. Esse crime tem que ser punido cada vez com penas mais severas, para que esses homens com mentes torpes aprendam que mulher não se bate, e muito menos se mata. Isso é um absurdo nos tempos que estamos vivendo e ainda ter todos os dias recordes de feminicídios no Brasil. Um estado como São Paulo, um estado potente, rico, hoje, atualmente, não tem muito trabalho, mas ainda dá para sobreviver. Matar a mulher é uma canalice, é uma covardia extrema. Eu abomino esse tipo de comportamento, acho que a sociedade precisa exigir cada vez punições mais severas para esse tipo de crime. Esse é um dos crimes mais horrendos que se tem notícia desde o início dos tempos aqui no Brasil. Boa noite, Simões. Eu aprendi com o papai que mulher não se bate nem com uma flor. Ponto final. É isso aí. Imagina, então, o feminicídio, que é um caso horrendo, como disse aqui o doutor Clóvis, que são assassinatos cometidos muitas vezes contra as próprias companheiras. 6h16 em São Paulo, e ainda falando em violência, a polícia deteve 2 suspeitos de cometerem assaltos violentos em Santo André, no ABC. A polícia deteve na madrugada desta quarta-feira 2 suspeitos de praticarem assaltos violentos na região de Santo André, no ABC Paulista. O grupo era formado por 3 assaltantes, um deles ainda está foragido. Segundo a polícia, os bandidos cometeram 4 crimes na noite de terça. A dupla foi detida na favela Sacadura Cabral, em Santo André, com 2 carros roubados, além de celulares e outros bens das vítimas. Os detidos, entre eles um menor, possuem várias passagens pela polícia. As armas utilizadas nos assaltos não foram encontradas. Em imagens de câmera de segurança é possível ver que os criminosos eram bastante violentos, chegando, inclusive, a agredir uma mulher durante um dos assaltos. Em outro vídeo, uma das vítimas levou uma coronhada. O caso foi registrado no primeiro DP de Santo André. Mas aí o papel da polícia também é importante a gente ressaltar, porque muitas vezes esses crimes ficam sem solução e a polícia ali fazendo um belo trabalho na região de Santo André, doutor Clóvis. É preciso cada vez mais apertar o cerco aos criminosos, no modo geral. O Brasil tem que sair desse ranking vergonhoso que nós estamos. Nós temos cada vez mais crimes batendo recorde no Brasil, tá? E, nesse aspecto, a Polícia de São Paulo, assim como a Polícia de Minas Gerais, são bastante atuantes, merece os nossos parabéns pela atuação. Em que pese a condição ainda degradante de suas estruturas. Falta muita coisa ainda na Polícia do Estado de São Paulo. Recentemente, não tinha nem rádios nas delegacias. E eu não sei se isso ainda já foi mudado com o novo governo. Mas várias delegacias que visitei o ano passado não tinham sequer rádio de comunicação. Eu perguntei a alguns policiais presentes no plantão, olha, e se acontecer um problema, tem um investigador num cantão aí, precisa se comunicar. Olha, tem que procurar um orelhão. Isso é o fim do mundo. Nós estamos falando do estado de São Paulo, a maior potência da nação brasileira. Bom, é importantíssimo isso que o doutor Cláudio está falando aqui, haja vista a necessidade também da atualização dos equipamentos e tudo mais, né? E ressaltar também esse brilhante trabalho feito lá na região de Santo André pela polícia local. E aí tem também a participação aqui, a Sandra está mandando aqui também um oi para o Wander, um abraço aqui, viu, Wander, para você, também para o doutor Clóvis, enfim, os nossos ouvintes participando, o César comentando, na verdade, com relação aos casos de feminicídio, na verdade não são homens, são verdadeiros monstros, canalhas e covardes, né, como também muito bem disse aqui o doutor Clóvis, né? O Pedro Nastre também aqui conosco, mandando boa noite, Renato, estou ligado no Radar Paulista, informação com credibilidade, o Pedro Nastre, que também é apresentador aqui da Rádio Trianon, nos acompanhando. Muito obrigado, viu, Pedro? E um grande abraço aqui também pro Pedro Nastre.
E mandando também boa noite para o doutor Clóvis aqui, o Pedro Nasser, que nos acompanha neste momento. Boa noite, Pedro. Boa noite, Sandra. Muito obrigado pela audiência. E o César comentando, a nossa justiça é igual pesca esportiva. Você pesca o peixe e depois você solta, a polícia solta, né? Prende os criminosos e a justiça vai lá e solta, né? Porque é difícil, porque aí tem uma questão também judicial, né, doutor? Como é que funciona isso? Vai lá, a polícia prende e a justiça solta por quê? Tudo isso está ligado na questão das nossas leis. Uhum. É uma questão do Congresso mudar a legislação. A polícia, assim como o Poder Judiciário, segue a lei do país, tá certo? Uhum. Então, há muitas brechas na lei para que se não mantenha o cidadão preso. Também há aí um problema dos estados brasileiros, Estado, Federação, das unidades federativas, que não tem cadeia para todo mundo. Uhum. Então, eles fazem de conta que compram um negócio, deixam o cara sair, porque não tem onde guardar o preso, tá certo? Uhum. Alguns estados estão mantendo presidiários como se fosse bicho. E ali você não ressocializa ninguém. Uhum. Você está criando uma escola superior do crime nas cadeias no Brasil. Uhum. Com certeza, e é justamente esse tipo de coisa que, assim como o César levantou essa lebre, e o doutor Clóvis trouxe essa visão jurídica a respeito do que acontece, né? Nós temos que estar sempre batendo nessa tecla justamente para que as pessoas fiquem cientes daquilo que, infelizmente, acontece na justiça brasileira e que nós temos que lutar todos os dias contra esse tipo de situação. 6h21 em São Paulo, Fabiano. E está conosco aqui também o Wilson Farias Borges. Mandando aqui para a gente também. Eu estou aqui, Renato, para ouvir o Radar Paulista. Um grande abraço. Um forte abraço. Aí, abração também para o Wilson Farias Borges. Agora, a gente está falando de violência, né? Muita gente às vezes fala de questão que a violência está ligada à pobreza, está ligada muitas vezes, a essa injustiça que nós temos no país, a injustiça social, né? Mas alguns casos, alguns exemplos nos mostram que essa verdade não é uma verdade tão verdadeira assim, tá? Porque nós temos casos também de pessoas que têm dificuldades gigantescas na vida e conseguem ultrapassar essas dificuldades e alcançar situações que mesmo aqueles que muitas vezes têm muita grana, têm muito poder e tal, não alcançam com o esforço que essas pessoas têm. E eu estou falando isso por quê? Porque nós estamos na linha com um brasileiro desses que lutam, que batalham para chegar numa situação, vamos dizer, de um emprego estável, uma situação econômica melhor, mas que não tiveram não vieram muitas vezes de uma classe social mais favorável, tiveram que lutar, às vezes, muito mais, né, do que uma pessoa que já tem uma condição de vida melhor. Eu estou falando aqui do Thompson Vitor, tá certo? E antes até ele estar aqui na linha, né, antes eu vou contar uma pequena historinha dele. A mãe do Thompson Vitor é catadora de lixo. Ele passou, o Thompson Vitor, que é do Rio Grande do Norte, passou em primeiro lugar na seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E não foi, é claro que ninguém passa em primeiro lugar numa instituição dessa por acaso, né? Ele encontrou os livros que a mãe catava no lixo, tá certo? Justamente para que ele pudesse estudar e, a partir do encontro desses livros, ele conseguiu essa colocação. E conseguiu mais ainda. Conseguiu passar numa universidade das mais conceituadas nos Estados Unidos, mas agora eu vou deixar para ele falar. E eu também gostaria de falar que essa história foi acompanhada aqui pelo Wander Simões, que nos trouxe essa pauta. Então, antes de eu até chamar o Wander Simões aqui, eu gostaria do Thompson Vitor dar uma boa noite para a gente aqui em São Paulo. Thompson, muito obrigado pela sua participação aqui no Radar Paulista. Acho que... Caiu a linha? Bom, o Fabiano, eu não sei, você consegue acesso ao Thompson aí, Fabiano? É o caso do rapaz, desse estudante, né, Wander?
Conta um pouquinho também para a gente Isso. essa história. É um jovem que foi criado numa comunidade natal, das mais violentas do Brasil. Quer dizer, tinha tudo para dar errado. Né? Uhum. Não tinha condição financeira, que a gente alega muitas vezes que é fator fundamental do sucesso nos estudos, o que ele prova que não é. Morava numa comunidade super violenta e aprendeu a ler, a estudar, gosto pelos livros, através de livros que sua mãe apanhava, catava, encontrava no meio do material de reciclagem. Tá, então parece que ele já está na linha. Vamos ver. Foi melhor. Thompson, você está na linha? Muito boa noite. Estou sim, boa noite. Pode começar. Opa, uma satisfação, uma honra muito grande ter você aqui falando conosco aqui no Radar Paulista, podendo justamente falar aqui, como eu dizia, era o Wander Simões que falava aqui nesse momento, contava a sua trajetória, é ele que fez esse primeiro contato com o Thompson, né, Wander? Sim, eu tive o prazer de conhecer a mãe dele, uma pessoa inteligentíssima, e ter um café que a gente tomou aqui na Avenida Paulista, conhecer um pouco mais da história dele. Uhum. Um exemplo para a nossa juventude. Agora, Thompson, você pode contar um pouquinho, então, agora da sua boca, vamos dizer assim, né? O que aconteceu, como é que você resolveu justamente utilizar os livros que a sua mãe pegava ao fazer o trabalho de catadora de lixo aí no Rio Grande do Norte? Sim, claro, vai ser um prazer. A minha mãe foi sempre a minha grande incentivadora, apesar da nossa classe social, né? Apesar de não termos muitos recursos, ela sempre me disse que se a gente tiver a capacidade de sonhar, a gente também tem a capacidade de realizar os nossos sonhos. E foi assim que, desde pequena, ela me incentivou a ler, a estudar muito. E quando ela ia para a rua para fazer a sucata e vender no dia seguinte, ela fazia também os livros, as revistas, às vezes os gibis molhados e sujos, e ela me colocava sentadinho em casa, às vezes no chão, às vezes na mesa, para ler, né? Para ler esses livros e para aprender a criar gosto pelos estudos desde cedo. E foi assim que eu fui crescendo e vendo, né, que a educação seria o caminho pelo qual eu e a minha família mudaríamos a nossa história, a nossa realidade social. E hoje eu estou começando a colher esses frutos, né, dessa decisão tomada inicialmente pela minha mãe em me incentivar a estudar. Uhum. Agora, Thompson, e aí isso, por exemplo, você passou aqui em primeiro lugar na seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Em que ano foi isso? Qual é o seu objetivo em termos... E aí você também tem uma outra instituição aí americana que eu comentei aqui. Eu gostaria que você falasse agora já no período em que você passou a estudar no Instituto aí Federal do Rio Grande do Norte. Sim, exato. Isso foi em 2015, né? Há 4 anos atrás. Eu tinha 15 anos na época e eu tinha feito essa prova do exame de seleção para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Eu tinha passado para o curso de multimídia, né, para o curso técnico de multimídia, e aqui no estado, esse instituto é muito concorrido para entrar, né, tem alunos de escola pública, alunos de escola particular, que concorrem para tentar entrar nesse instituto, e eu, surpreendentemente, passei naquele ano em primeiro lugar. E foi a partir dessa conquista que muitas outras conquistas e muitas oportunidades surgiram na minha vida. No mesmo ano, eu recebi uma oferta de bolsa para ir estudar um dos melhores colégios do Brasil, que era o Colégio Farias Brito, em Fortaleza, para me preparar para o vestibular do ITA e do IME. Então, foi lá, né, foi nesse colégio que eu, por 3 anos, eu acabei tendo a minha base acadêmica, a minha base nos estudos, né? E aí, ao longo dessa trajetória no Farias Brito, em 2017, eu acabei recebendo a notícia que eu tinha sido aprovado para participar de um intercâmbio no Canadá, um intercâmbio com duração de 2 anos para aperfeiçoar a língua inglesa e também para ter nessa experiência um colégio internacional, um colégio que tem alunos de quase 100 países, né? Então, acabo de retornar para o Brasil ao fim desse curso de 2 anos no Canadá, e estou agora encaminhando para o próximo passo, que é fazer a faculdade nos Estados Unidos, né, na Universidade de Rochester,
E daqui a menos de 2 semanas eu vou viajar para fazer esse curso que tem duração de 4 anos em Química e em Religião. Em Química aí? Religião. Química e Religião. Então, como eu dizia, quer dizer, tudo que o Thompson nos informou agora vai ao encontro daquilo que eu havia falado no início da entrevista. Quer dizer, ele passou a estudar a partir de livros que eram obtidos pela mãe dele no lixo, no lixão. Ela é, não sei se ela é ou atualmente, depois você me confirma aí, Thompson, mas até então era catadora de lixo e levava os livros para casa, e o Thompson pegava os livros, as revistas, os gibis, e começou ali vamos dizer, um relacionamento pro resto da vida, com a leitura, com o entendimento do mundo nos mais variados aspectos, e então passou a ter esse relacionamento extremamente produtivo para ele próprio, que inclusive culminou agora com um convite, né, Thompson, para ir para a Universidade de Rochester, é isso, né? Isso mesmo. A minha mãe, ela foi catadora de lixo por 15 anos. Hoje, devido à doença que ela desenvolveu, ela não pode mais desenvolver a profissão, mas ela cultivou, né, o exemplo, e hoje eu estou cultivando esse exemplo na minha vida, de dedicação, de força de vontade, de correr atrás dos nossos sonhos. E hoje eu estou muito satisfeito de saber que eu recebi essa oferta, essa bolsa de estudos, de quase 98%, e vou agora indo, né, para os Estados Unidos para bater minhas asas e continuar estudando, né, porque é isso que eu gosto de fazer. Uhum. Agora, inclusive o Wander havia comentado comigo, o Wander Simões, que está aqui conosco, que você, não sei se você já alcançou o valor, porque parece que você estava com dificuldades de conseguir o valor para fazer a viagem. Me confirme, por favor, essa informação, né, Wander? Existia, não sei se uma campanha, alguma coisa nesse sentido. Comente a respeito desse assunto, por favor, Thompson. Sim, claro. Eu criei uma campanha, né, no site da Vaquinha, com K, e a minha meta era R$8.000, que incluía, né, o valor das passagens daqui de Natal até Rochester, o valor do visto de estudos americano, o valor das viagens para embaixadas, visto de volta. Então, minha meta inteira era R$8.000, e até o momento eu consegui arrecadar cerca de 2.600, quase R$3.000, né? E até o momento eu consegui, tipo, já comprar com certa antecedência as passagens, porque tiveram outras pessoas que me ajudaram de uma outra forma, doando milhas, mas a meta de R$8.000 ainda não foi batida, né? E essa meta, ainda que eu tenha as passagens em mão, eu preciso desse dinheiro para continuar, uma vez que eu cheguei na universidade, comprar os livros. Os livros não são financiados pela faculdade. Eles financiam muitas coisas, entre elas a casa, né, o alojamento, a alimentação, mas não financiam a viagem e o material de idade. Uhum. E para as pessoas poderem doar, como é que elas fazem? Entram no site Vaquinha, que você diz, Vaquinha com K, né? .com.br, e você pode pesquisar pelo nome da campanha, que é Me Ajude a Chegar até Rochester. Me Ajude a Chegar até Rochester. Esse é o nome da campanha no site vaquinha.com. Vamos ajudar o Thompson a pagar a passagem e os livros, né, Wander? Sim, eu tô material didático, né? Estou postando, inclusive, o link na minha página no Facebook, na página da Wander Simões. A pessoa encontra lá o link para acessar o site da Vaquinha. Porque é um negócio realmente de outro mundo, né, doutor Cláudio? Do ponto de vista que eu quero dizer, é claro que as pessoas muitas vezes, como eu falei, né, se esforçam, se dedicam. Muitas vezes a pessoa que tem uma condição de vida onde ela ali tem todo o aparato, às vezes do pai, da mãe, da família, é uma coisa. Agora, quando a pessoa precisa também se dedicar, muitas vezes sozinha, não é pouca coisa, não. Isso até depois da entrevista, se você me permitir uns 3 minutos, eu vou dar o meu próprio testemunho, que não é muito diferente da questão do Thompson, tá certo? A situação bastante pesada. Então, há caminhos para todos que queiram seguir em frente e ter uma vida melhor.
precisa sair daquela posição cômoda de querer brincar só e jogar bola e dormir. Há condições de estudar. Veja o caso do Thompson. A mãe catava os livros jogados fora e ele pegava aquilo e a partir dali teve um pontapé inicial. Hoje ele está lendo já o meu livro, Brasil Despedaçado, que eu tive a honra de autografar para ele. Foi levado aqui pelo meu amigo Wander Simões. Mas o Brasil tem alguns exemplos que nem esse, e isso nos enche de orgulho. Nós estamos vivendo uma fase muito complicada no Brasil. Na verdade, vivemos a vida toda, descobrimos recentemente, e quando você vê um ponto desse fora da curva, nos dá um orgulho danado. Parabéns, Thompson. É isso aí. E muitas vezes a gente tem o costume de falar fulano, às vezes, né, por uma situação, não que a gente queira tirar o mérito de ninguém, né? Ah, o fulano é herói, e muitas vezes já é uma pessoa renomada e a gente continua falando é herói, né? Mas muitas vezes pessoas anônimas que a gente nem conhece também são heróis. Na minha opinião, é o caso do Thompson Vitor aqui, que está conversando conosco nesta tarde. E aqui, viu, Thompson, tem o Marcos Eduardo perguntando de que cidade que você é. Você é de Natal, aí no Rio Grande do Norte, ou outra cidade? Eu sou de Natal, né? Você é de de Fortaleza, mas sou de Natal. Tá. Bom, Thompson, a gente parabeniza pela sua dedicação, pela sua... por esse esforço. A gente sabe, como falou o Dr. Clóvis, né? Que é uma dedicação, muitas vezes, que requer um certo desprendimento, vamos dizer assim, de outras atividades, como jogar futebol, como a brincadeira. Claro que a brincadeira, o futebol também são bons, mas tem que ter a hora do estudo. E nós acreditamos que você teve essa dedicação importantíssima, fundamental para chegar onde chegou. Então, parabéns pela sua dedicação, parabéns pela sua mãe também, porque sua mãe, se levava os livros também, tem a participação da sua mãe, tem a participação da sua família. Então, parabéns a todos por alcançar esse objetivo tão nobre e tão importante, tá bom? E aí o Wander Simões vai comentar aqui também alguma coisa. Eu queria fazer uma última pergunta para o Thompson, que já é meu amigo de alguma data, desde que eu conheci a sua história nas redes sociais, e que eu não tive tempo de fazer para ele aqui na Avenida Paulista. Thompson, no começo, nos seus primeiros vídeos, eu vi um momento que você disse que, se não está me falhando a memória, que você desejava se formar em Direito, o que me deixou muito alegre, porque eu estou aqui do lado do Dr. Clóvis, que é um jurista aqui, já com alguma projeção com a carreira dele aqui em São Paulo, e eu sou hoje estudante de Direito, e estou vendo hoje você indo cursar Química em Rochester. Você abandonou o sonho do Direito? Eu queria muito ter, nas hostes do Direito, alguém com o teu pedigree. Você ainda pretende fazer Direito? Essa é uma boa pergunta, né? Porque o motivo pelo qual eu queria fazer Direito, assim como na Direito aqui no Brasil, era porque eu acreditava que Direito era uma das maneiras que eu teria de mudar o Brasil, né? De consertar esse problema da justiça que nós estamos vivendo ainda até hoje, né? E eu vi que é realmente uma profissão muito nobre, mas que requer muita dedicação. E à medida que eu fui crescendo, né, me desenvolvendo academicamente, eu percebi que eu desenvolvia, né, mas levava esses conceitos mais para a área da ciência, das ciências exatas, né? E hoje, por isso que eu estou indo me graduar em Química e pretendo ser um cientista, mas a missão de ajudar o meu país e de tentar mudar a nossa realidade social ainda está viva, é muito viva no meu coração. Ainda que eu seja um cientista, eu quero contribuir para que o nosso país se desenvolva de uma maneira sustentável, de uma maneira que crie oportunidades para crianças e jovens pobres, jovens de favela, de periferia, terem esse acesso à educação, esse acesso ao crescimento de vida. Então, eu não posso dizer que no futuro eu não vou ser talvez um político, alguma coisa assim, mas no momento minha carreira está mais inclinada para a área da ciência, né? Mas, logicamente, eu gostaria de fazer algo para mudar essa situação caótica do nosso país.
Tá certo, então, Tom, só agradeço demais. E quando você estiver lá em Rochester, estaremos em contato também para você nos contar como foi sua chegada, como estão aí os seus estudos, enfim. Mais para frente a gente volta a conversar aqui no Rádio da Paulista, tá bom? Sucesso para você. Muito obrigado. Tá certo, vamos. É um negócio realmente muito bacana. E aí tem aqui também os comentários, né? O César dizendo o seguinte, ele está contando um pouquinho da trajetória dele, que a pobreza não está ligada à violência. Eu sou da Bahia, vim para cá aos 8 anos, aos 10 comecei a trabalhar na BB, na época só finais de semana, estudava durante a semana, morava na favela, nunca me envolvi com o lado errado da vida, porque eu tinha uma família pobre, mas que orientava o que era certo e errado, que me fez o homem que eu sou hoje. Ainda estou na batalha, trabalhando e lutando para conquistar os meus objetivos pessoais e profissionais, lembrando que eu nunca fui forçado a trabalhar, eu quis trabalhar, porque eu tinha meu pai como exemplo. Renato, os poucos brinquedos que eu tinha era do dinheiro que eu ganhava no meu trabalho. Isso me fez ver valor nas coisas. Eu compreendia porque minha mãe, muitas vezes, me deixava de comprar Danone, por exemplo. E minhas irmãs e irmãos, e para meus irmãos e irmãos. Isso me mudou e me deixou como o homem que eu sou hoje. Eu acho que nós temos várias situações como esta, que o César acabou de mencionar aqui também, doutor Cláudio, como o senhor disse muito bem, essa questão, muitas vezes, não tem ligação com a condição social, mas sim com essa, vamos dizer, essa dedicação, essa dignidade que as pessoas têm já e muitas vezes trazem do berço, ou, como disse o César, a família também é fundamental. O pai e a mãe dele também foram fundamentais. Ele teve exemplo dentro da casa dele. Então, nós temos também outros pontos fora da curva. O que eu vou dizer aqui para vocês, em poucas palavras, está na minha biografia aqui nos 2 últimos livros. Uhum. Eu nasci em Governador Valadares, sou filho de empregada doméstica com patrão, fui roubado de minha mãe no primeiro dia ao sair do hospital, ela me recuperou na sequência, depois fui para o sítio, criado com meu avô, que me ensinou muita coisa até os 8 anos de vida, tá certo? Dali em diante, a minha vida deu uma nova reviravolta. Foi quando meu tio, que sustentava a casa, faleceu de repente aos 33 anos e descambou tudo. Então, eu comecei a trabalhar aos 8 anos para comer mesmo, tá certo? Eu cheguei a São Paulo aos 15 anos de idade, em 1975, descalço. Eu tinha uma bermuda no corpo e uma camisa volta ao mundo, que a maioria não conhece, era um tecido fininho, num frio daqueles de lascar. E sozinho, à procura do endereço de uma tia, quando cheguei no Capão Redondo, morava num quartinho de 3x4, já tinha uns 20 lá dentro, não cabia mais gente. Então, eu não me tornei grandes coisas, mas eu constituí minha família, eu me formei, eu fiz vários cursos. 2 das minhas filhas hoje são advogadas, trabalham comigo no meu escritório. Ao longo dessa caminhada toda, eu consegui fazer casa para 33 mil pessoas aqui na cidade de São Paulo. Eu consegui fazer o metrô do Capão Redondo, que hoje vem aqui para a Chácara Clabim. Eu consegui fazer um punhado de coisas. Eu fiz algumas leis municipais aqui de São Paulo. Nessa reforma trabalhista, eu consegui influenciar em 40% dela, com vários capítulos. Importante lembrar que o senhor teve um trabalho na Câmara, certo? Isso. Para as pessoas entenderem o motivo que o senhor levou às construção das casas e tudo mais, né? Então, esse trabalho de construção das casas foi anterior à Câmara. Eu cheguei depois da Câmara até em função disso. Eu fiz o primeiro mutirão da cidade de São Paulo de construção de casas, 782 casas, em 1981. Eu tinha 21 anos de idade. Período ainda de ditadura, uma briga ferrenha. Por vezes eu tive que dormir na casa do bispo Dom Fernando Velho para não ser morto pela polícia. Tá certo? Porque naquele tempo a coisa funcionava desse jeito. Então, assim, eu cheguei em São Paulo sozinho, morei no Capão Redondo, tá certo? Eu nunca fumei um cigarro. Não me envolvi com maconha, com nenhum outro tipo de droga, LSD que tinha lá na época. Eu dancei madrugadas inteiras naquelas favelas do Capão Redondo e todo mundo me respeitava. Tinha lá o pessoal que tinha um negócio deles, que fumava, mas todo mundo me respeitava. O Clóvis não é disso. Então eu entrava e saía limpo, tá certo?
eu tinha liberdade de entrar em todas aquelas casas. Tinha o senhor Sebastião, que faleceu recentemente aos 93 anos, ele tinha 6 filhas, Capão. Eu era o único rapaz que tinha liberdade de pegar 6 filhas dele, viajar na sexta-feira e devolver no domingo. E nunca namorei nenhuma delas, tá certo? Pelo respeito que eu tinha com o pai delas. Então, assim, não é a situação que faz a pessoa, é o que você tem de berço. O meu avô me ensinou quando eu tinha 4 anos de idade. Clóvis, nunca faça aos outros o que você não quer para si mesmo. E quando você crescer e aprender a ler, escrever, você ouça, leia e veja, e pare para pensar na sua cabecinha se isso faz sentido. Isso faz toda a diferença do mundo na vida de qualquer cidadão. Hoje, aos 59 anos, eu tenho orgulho de dizer que tenho 51 anos de trabalho, 44 de contribuição para a Previdência Social. Bom, o que o senhor está falando é fundamental, até porque muitas vezes as pessoas olham, né, para o Dr. Clóvis e falam, advogado, teve oportunidade, alcançou degrau porque veio lá, né, já a família ajudou e tal. Não que isso não possa acontecer, muito pelo contrário, as famílias, mas muitas vezes nós encontramos profissionais renomados no mercado e a gente não sabe, por trás dessa história, o que aconteceu para chegar lá, para se chegar numa formação acadêmica, para se chegar num posto, num alto posto, como é a história aqui do Dr. Clóvis, que traz também, dentro desse cenário todo que a gente está falando do Thompson, que a gente falou aqui agora também do César, enfim, que tem também aí muito suor, muito esforço, muita dedicação, de enfrentar adversidades na vida, superar obstáculos. A coisa não é fácil, mas está aí, Dr. Clóvis, eu vou falar um vencedor, porque se eu falar um vencedor, eu vou estar redundante, né? Mas demonstra, né, que as pessoas alcançam os seus objetivos, muitas vezes enfrentando os maiores obstáculos da vida, como é o caso do Thompson, que a gente acabou aqui de entrevistar. Só um pequeno arremate nisso. Na minha formação primária, no grupo escolar Dr. Charles Crayon, lá em São José da Safira, lá no início dos anos 70, eu ajudei a organizar a festa, tá tinha as vestes das festas, e eu não fui para a festa. Eu fiquei do lado de fora, escondido atrás de uma moita de cana, e ouvindo chamar o meu nome, porque eu não tinha sapato nem calça para vestir. Olha só. É isso. É isso mesmo. Assim que se faz. É isso aí. Mas outros tempos, mas você vê, houve oportunidade também da droga, mas não se envolveu, porque poderia comprometer uma série de situações, e é assim que a coisa acontece, é assim que caminham as pessoas que alcançam muitas vezes os altos postos, conseguem suas formações, conseguem trabalhar com aquilo que gostam, que é também fundamental. Não estamos nem falando de dinheiro, né? O Dr. Clóvis, por exemplo, é uma pessoa bem-sucedida, o Thompson certamente vai ser, o César também é um profissional extremamente bem-sucedido, trabalha no São Paulo Futebol Clube, quer dizer, são pessoas bem-sucedidas, mas que, para chegar lá, tiveram que redobrar os esforços em suas atividades. Então, parabéns aí, é um programa que a gente está fazendo aqui, né, de maneira muito especial, trazendo esse gancho que o Thompson nos trouxe aqui, lá do Rio Grande do Norte, a partir da mãe dele, catadora de lixo, e que levava os livros para ele poder estudar. Fabiano, 6h40, obrigado, Serginho. 6h48 em São Paulo. A Silvana Mello também conosco, a gente acabou aqui alongando um pouquinho, né? Mas Silvana Mello com a gente, mandar um beijaço aqui, ó. Beijaço para Silvana, mandando aqui, boa noite, Renato, que Deus abençoe a todos nós. Tá show o programa. O César dizendo, sorte é o nome que vagabundo dá para o esforço que ele não faz. É isso aí, César, muito bem. O Arnaldo Onça também falando que história fantástica desse moço, é história mesmo fantástica. E a gente espera que, inclusive, ó, nós é que demos o furo de reportagem, mas se o Fantástico da Rede Globo quiser, se o Globo News quiser, pode pegar o moço lá e fazer a matéria, que a gente não tem nenhum problema com isso, não. A gente fornece o telefone. Nós fornecemos o telefone. Se a Globo quiser, também passa, por quê? Porque não é para nós, né? É para o Thompson e para todas as pessoas que olharem isso, e quanto mais reverberar esse assunto é melhor, para mostrar que tem gente boa nesse país, para mostrar que tem gente honesta, gente dedicada e gente que trabalha. Não tem só, como disse aqui o César,
vagabundo que se usa desse argumento para falar, isso é coisa que eu nasci na pobreza, então eu não consigo. Não, não é assim. Você não se esforçou também. Será que você se esforçou? Eu não estou dizendo que é fácil, né? O doutor Cláudio falou, nem sapato ele tinha. Não é fácil. Mas às vezes também o cara quer da noite para o dia, tá de carro importado, tá aqui e ali participando de festinha, com as garotadas lá com relógio de ouro e aquelas correntonas de ouro. Aí realmente não dá mesmo. Não dá. Porque o cara não consegue isso da noite para o dia. Tudo é com muito esforço e muita dedicação, né? E é por isso que a gente traz aí esse assunto nesta quarta-feira. Wander quer comentar? Eu queria fazer o fechamento disso. Fica dessas duas histórias do Dr. Clóvis e do jovem Thompson Vitor uma grande lição. A gente precisa parar com esse mimimi, com essa dependência eterna do Estado, e dizer, o Estado não me dá isso, o Estado não me dá aquilo. Ele não precisou do sistema de cotas. Ele só precisou de uma coisa, estudar, ler. Recebeu o livro e leu. Se dedicou, está chegando onde está chegando. É isso que a gente precisa ficar de lição para a gente. Que tem muito a ver com o que disse também o César aí agora há pouco. Sem dúvida nenhuma, é isso aí. Muita dedicação, muita leitura também para entender o que acontece. E ele disse, inclusive, se marcar, ele entra na política. Se marcar, vai entrar na política. E a gente precisa de... bem-vindo. Exatamente, precisa de pessoas como ele para entrar na política. O Marcos fala também sobre a falta de local para condenados, espaço para colocar os pacientes, acredito que tem. Veja só, o estádio de futebol no Amazonas, entre outros, construídos inutilmente para a Copa do Mundo, poderiam ser adaptados para receber os pacientes. Hoje estão ao Deus dará, né? Isso é Brasil, né, Marcos? Realmente, nós precisamos de gente séria, gente honesta. E aí eu vou entrar agora no assunto. Eu tinha alguns outros assuntos aqui também para tratar, mas o assunto principal hoje, sem dúvida nenhuma, é a autorização de transferência do ex-presidente Lula para São Paulo. E eu gostaria, inclusive, de ouvir também o doutor Cláudio a esse respeito. A juíza Carolina Lebos autorizou a transferência do ex-presidente Lula da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para um estabelecimento prisional de São Paulo. A decisão foi publicada nesta quarta. O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, da Justiça Estadual de São Paulo, determinou que o ex-presidente cumpra no presídio de Tremembé, onde está aquela galera toda lá, né? Da Suzana Richthofen, Só boa gente. Só gente boa lá, né? O pai da Isabela, enfim. Determinou que o ex-presidente cumpra lá naquele presídio no interior paulista o restante da pena de 8 anos e 10 meses por condenação na Lava Jato, no caso do Triplex em Guarujá. Data da transferência ainda não foi definida. Doutor Clóvis, o que representa isso do ponto de vista jurídico e político? Isso representa muito para o Brasil, demonstrar que não importa o gabarito do apenado, ele é um preso comum como outro qualquer. E nós estamos mantendo o ex-presidente Lula em Curitiba a um custo altíssimo esse tempo todo. E o Brasil não está em condições de ficar desperdiçando dinheiro. Doutor Clóvis, realmente, só que nós acabamos de receber informação, eu sou obrigado a cortar o senhor, porque justamente a informação acabou de ser atualizada e por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência do Lula para Tremembé. Acabou de chegar essa informação, temos aqui nos principais portais de notícias, acabou de atualizar. Aí, então, muda completamente a situação. O Supremo, de novo, dando um mau exemplo. Né? Porque o Lula é um prisioneiro como outro qualquer. Como lembrou o Wander, lá tem grandes assassinos em Tremembé. E o Lula é como aquele bandido de colarinho branco que mata com a caneta. Também é assassino gigante, matou muita gente em filas de hospitais, a falta de ambulância, a falta de atendimento médico e etc. Então, eu não vejo diferença entre o prisioneiro Lula e a Suzana Richthofen. Certo? Então, acho que Tremembé seria um bom lugar. E o Supremo, mais uma vez, nos surpreende aí, negativamente, infelizmente. Infelizmente, o Supremo tem dado aí, justamente, provas, vamos dizer assim, de que ele não está na mesma
na mesma energia para ficar numa situação que não seja judicial e jurídica da população brasileira, né? Porque a população brasileira tem clamado por justiça contra os poderosos, contra a corrupção, e o Supremo Tribunal Federal normalmente vai contra essa corrente que pensa que os corruptos devem ser punidos, sim, severamente, mas parece que o Supremo está sempre encontrando um jeitinho para dar uma apaziguada nisso. Eu venho batendo nessa questão da indicação, o modelo hoje constitucional de indicação dos ministros do Supremo há um bom tempo. E nesse livro último aqui, O Brasil Despedaçado, eu traço isso em minúcias. Eu estou propondo que nós façamos uma unificação de toda a justiça no Brasil e o acesso ao Supremo tem que começar na primeira instância. E o juiz vai subindo aqui por meritocracia até atingir o posto máximo, que é o Supremo Tribunal Federal. Para acabar com esse tipo vexatório que nós temos hoje, nós temos o presidente do Supremo Tribunal, o Dias Toffoli, que foi reprovado 2 vezes para o concurso da magistratura de primeira instância no estado de São Paulo. Ora, eu não passo na primeira e sou indicado para a última, daí vem esse tipo de decisão que nós estamos vendo aí, dentre outras. É uma situação bem difícil, né, Wander Simões? Me atualizando da informação agora, que me pegou de surpresa, me deixa com muita preocupação, mas faz sentido. A decisão decorre de um recurso impetrado pela defesa do Lula, e por maioria absoluta os ministros decidiram manter ele preso até que seja analisado o pedido de suspeição do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Isso não quer dizer que a Corte vai decidir pela anulação do que foi, pelas sentenças dadas pelo então ministro Sérgio Moro. Faz sentido, porquanto tem um pedido a ser analisado da suspeição do então ministro Sérgio Moro. Mas, por outro lado, também me deixa preocupado, porque nós temos que lembrar que Lula não é um preso político. É um político preso, um mau político preso. É isso aí. De qualquer forma, essa decisão ela desandou, porque, veja, mantê-lo em Curitiba ao custo que nós estamos gastando, mais aquele acampamento do PT que recentemente foi denunciado que estão usando a verba partidária para bancar, já foi mais de R$1 milhão naquela babaquice lá, para todo dia dar bom dia ao presidente, com o nosso dinheiro de novo. Isso é um absurdo. Ele pode esperar esse julgamento muito bem aqui em Tremembé. Então, de qualquer forma, eu mantenho a minha opinião, dizendo que o Supremo desandou ao tomar essa medida. É mais uma medida protetiva daquele que indicou boa parte dos que lá estão. Ou foram por ele, ou foram por sua sucessora Dilma. Agora, então, isso cansa, gente. Agora, eu faço a seguinte, que a gente está com o tempo curto aqui, mas eu faço a seguinte indagação, doutor Clóvis e Wander, porque é o seguinte, aqui tem informação que o juiz que determinou a ida do Lula para Tremembé foi nomeado pelo atual ministro Sérgio Moro para um conselho. Isso seria também uma decisão política do Supremo Tribunal Federal, contrapondo aquilo que o ministro Sérgio Moro, e que o Sérgio Moro tem, vamos dizer, ganha uma notoriedade no combate à corrupção, isso deixaria o Supremo meio ali na defesa, e aí o Supremo fala, peraí, nós vamos mostrar quem é que manda nesse país. Não tem também uma questão política aí? Se tiver a questão política, ele desandou de vez, que a justiça não pode se envolver com política. Essa balela de dizer que o Moro foi suspeito no seu julgamento, que depois aceitou um cargo de ministro, é conversa fiada, conversa de boteco. Lá ele era juiz, eu analisei todas as sentenças do Moro, foram sentenças muito bem fundamentadas para todos. E detalhe, condenou 100 e tantos, só um é perseguido, só o Lula, e os outros? Isso só na cabeça de petista. Bom, isso é assunto que vai dar pano para manga aí para muito tempo, e a gente agora está, infelizmente, obrigado a terminar o Radar Paulista. O Arnaldo Onça dizendo parabéns pelo mesma energia, né? Ou pela falta da mesma energia, né, Onça? Quando eu mencionei aqui que não há essa mesma energia entre o Supremo e a população brasileira que clama por justiça contra os corruptos. Mas a gente precisa ir embora. Doutor Clóvis, muito obrigado. Até semana que vem.
Até lá, Renato, um abraço a todos os ouvintes. Wander também, obrigado, até semana que vem. Boa tarde, até semana que vem ou a qualquer momento, edição extraordinária. É isso aí. Bom, gente, muito obrigado pela audiência, pela participação. A Radar Paulista vai embora, teve os apoios de Reserva Cultural, Mais Espaço Lazer, a Telecomunicação. E também tivemos na técnica e na mesa de som o Fabiano Souza, na coordenação técnica Sérgio Souza, direção-geral Miro Modesto, produção e apresentação Renato Buquerque. Fica agora do Brasil. Depois tem Paixão Lusa com Quintal e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã continua. 2 horas de Radar Paulista. Valeu, doutor. Muito obrigado, grande abraço. Aqui para desligar a live. Valeu. Desligar o celular, olhar para o sinal, pegar as crianças na escola.